boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai falar sobre o crime de maus tratos previsto no artigo 136 do Código Penal. No conteúdo da aula de hoje a gente vai falar primeiro considerações iniciais, depois sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa e depois, para finalizar a aula, formas qualificadas e majoradas. Bom, primeiro vamos ler o artigo aí do 136 do Código Penal, diz assim, artigo 136. Expor a perigo de vida ou à saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo primeiro. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo segundo. Se resulta morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo terceiro. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Considerações iniciais, trata-se de um crime que atenta contra a incolumidade física de determinadas pessoas descritas no tipo penal. A punição desse tipo de crime começou lá com o Código de Menores de 1927, né? Tanto que o termo menor, né, que a gente fala aí pejorativamente, vem desse código. Com relação, importante destacar já de início, com relação aos idosos, existe um crime de maus tratos contra o idoso previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso, então não vai aplicar esse crime aqui, vai aplicar o do Estatuto do Idoso. Então eu sei que se aplica para pessoas sob custódia que não sejam idosas, tá? Crianças, pessoas adultas, pessoas doentes que não sejam idosas, quer dizer, idoso para fins legais é a pessoa maior de 60 anos. Então esse crime aqui não se aplica para idosos. Primeiros sujeitos do crime. Conforme no enuncio tipo penal, o crime de maus tratos não pode ser praticado por qualquer pessoa, mas apenas por aqueles que têm alguma relação de subordinação com a vítima. Subordinação, na verdade, de mando, né, com relação à vítima. Logo, pode-se afirmar que trata de um crime próprio. Tá? O crime de maus tratos é um crime próprio, já que será praticado por quem exerce autoridade sobre alguém, pelo guardião de alguém, ou quem exerce vigilância sobre alguém. Então, por exemplo, o diretor de ensino de uma escola, professor, o pai, a mãe, o cuidador de alguma pessoa, né, doente, o carcereiro no presídio, o diretor do presídio. Essas pessoas poderão ser sujeitos ativos do crime de maus tratos. Ressalto que a relação existente do sujeito ativo e passivo pode ser direito público ou privado. Isso é muito importante. Por exemplo, o diretor do presídio com o detento e pai com relação ao filho. Então pode ser tanto uma relação de direito privado, decorrente da lei, do Código Civil ou de um contrato. Então, por exemplo, decorrente do Código Civil seria o exemplo do pai e da mãe que tem o dever de cuidar do filho. E do contrato seria um exemplo de um cuidador que cuida de uma pessoa com deficiência. Mas também essa relação pode decorrer do direito público. Pode dizer respeito a algum funcionário público e a pessoa que ele submete. No caso, pessoa presa ou doente que está no hospital público, etc. E continuando, saliente-se que o crime é bipróprio, já que tanto o autor como a vítima são exigidos qualidades especiais. A vítima deve estar sob autoridade, guarda ou vigilância de outra pessoa. Bom, o tipo objetivo, a conduta típica é a de expor a perigo a vida ou a saúde de determinadas pessoas que estejam sob sua guarda, autoridade ou vigilância. Então o verbo aqui é expor no sentido de colocar em risco, colocar em perigo a vida ou a saúde da pessoa. Portanto, exige-se que o agente inflija maus tratos à vítima mediante alguns meios executórios previstos em lei. Esse tipo de crime é aquele tipo de crime que a gente chama crime de ação vinculada, ou crime de conduta vinculada, que é quando o próprio código traz quais são as condutas pelas quais você pode realizar esse crime. Então esse aqui não é um crime de forma livre. A grande maioria dos crimes são crimes de forma livre. Esse aqui não. Esse aqui é forma vinculada porque o código fala como você pode realizar ele. Diz lá, por meio da privação de alimentação, deixar de alimentar,
que é uma conduta omissiva. Então, algumas pessoas têm dever de alimentar outras que delas dependem. E se não alimenta, você tem uma omissão. Mesma coisa, privação de cuidados indispensáveis. Da mesma forma, conduta omissiva. Também da mesma forma, sujeição a trabalho excessivo ou a trabalho inadequado. Isso aqui é importante, tá? Trabalho excessivo é aquele que passa das forças da pessoa. Então, por exemplo, posso pedir para o meu filho de 4 anos, não posso pedir para ele limpar o meu apartamento inteiro, porque senão vai ser um trabalho excessivo. Ele pode fazer uma limpeza pequena, limpar alguma coisa que ele derrubou, mas não o apartamento inteiro, porque daí vai ser um trabalho excessivo. E trabalho inadequado é aquele que não se adequa à situação da pessoa. Eu não posso pedir para uma criança de 4 anos, por exemplo, lavar o banheiro. Vai ter contato com produtos químicos, produtos corrosivos lá, muito perigosos, então daí é um trabalho inadequado. E tanto o trabalho excessivo quanto inadequado são condutas comissivas. Também comete o crime quando tem abuso dos meios de correção e abuso dos meios de disciplina. Ambos como condutas comissivas. Então, se o pai ou a mãe, ou o carcereiro, ou alguém abusa dos meios de correção e disciplina, também cometerá o crime. Por quê? Correção e disciplina são necessárias. Na relação de pai e filho, né, existe o chamado pátrio poder, e essa é uma relação necessária. Porém, o que acontece é que não pode haver abuso nesses meios de correção e disciplina. Eu posso, lógico, dar uma bronca na criança, mas eu não posso agredir a criança de forma a deixar ela muito machucada, por exemplo, porque daí haverá um abuso, certo? Daí continuando, enfim, o agente exporá risco de vida ou saúde da vítima realizando uma das ações acima mencionadas, seja por omissão, né, crime omissivo, seja por ação, crime comissivo. Daí, especialmente quanto ao abuso dos meios de correção e disciplina, adverte que o guardião, pai, mãe ou família substituta tem o direito de corrigir e impor disciplina ao que está sob sua guarda. O que pune a lei é o excesso nos meios de correção e disciplina, expondo em razão disso a vida ou a saúde da vítima a perigo de dano. Age o agente não com dolo de dano, mas com dolo de perigo de abusar desses meios. Então, quer dizer, não é que o pai ou a mãe queira causar lesão corporal, ele não quer causar uma lesão corporal. O que ele quer é corrigir e abusa dessa correção. Isso é importante, tá? Eu vou falar um pouco disso depois também. Frise que, quando os maus tratos se devem à correção, por exemplo, do próprio filho, excedendo-se os pais em tal situação, não responderão por lesões corporais, se tiverem agindo com o ânimos corrigente. Todavia, se a intenção for lesionar, responderão pelo referido delito de lesão corporal. Então, se tem o ânimos corrigente, vão responder pelos maus tratos e não pela lesão corporal. Agora, se tiver o dolo de lesão, daí sim vão responder pela lesão corporal. Por fim, né, o abuso dos meios de correção deve ser apto a causar um perigo de dano à vida ou à saúde da vítima, não restando configurado se causar apenas simples vergonha. Então, só o fato de causar vergonha na criança, por exemplo, ou na pessoa que é corrigida, mesmo adulto, não configura o crime. Então, por exemplo, eu estou lá passeando com o meu filho no shopping, e daí acontece que ele faz uma birra lá, eu dou uma bronca nele e fica com vergonha. Isso por si só não configura o crime. Eu tenho que gerar um perigo de dano à vida dele ou, né, ou à saúde dele. Não pode ser. Inclusive eu tenho que dar um exemplo da mãe querendo emendar a filha, raspa-lhe os cabelos em razão de ser menina fácil. Esse é um exemplo meio estranho que a doutrina traz, tá? Um exemplo complexo. A doutrina considera que essa vergonha que a menina passa não seria suficiente para configurar o crime. Mas é lógico, essa situação hoje em dia é discutível, tá? Mas é o exemplo que a doutrina traz para esse tipo de caso. Bom, o tipo subjetivo é o dolo, né, o crime é doloso. Exige que a gente haja com consciência de que sua conduta expõe a risco de vida ou à saúde da vítima, excedendo-se da normalidade. É um dolo de perigo, né? E não se pune a forma culposa do crime. Então não tem forma culposa, só forma dolosa. Consumação e tentativa. Né, consuma-se o crime quando a vítima efetivamente sofre um risco à sua integridade física, vida ou saúde, então um crime de perigo concreto. Tem que haver um risco efetivo e não um risco só potencial. Então, sendo um crime de perigo concreto, tem que ser um perigo efetivo. E as modalidades comissivas admitem em tese tentativa, ao passo que as omissivas não. Então, por exemplo, se eu tentar obrigar meu filho a fazer um trabalho excessivo, isso admite tentativa, se por circunstâncias alheias à minha vontade eu não conseguir consumar esse crime. Depois, formas qualificadas e majoradas, né? Parágrafo 1º e 2º, artigo 136, punem mais gravosamente a gente que em razão dos maus tratos resulta na vítima lesão corporal de natureza grave, uma pena de 1 a 4 anos, ou morte,
que é uma pena de 4 a 12 anos. Né? Coloquei, evidentemente, qualquer das qualificadoras aponta para a ocorrência de um crime préter-doloso, atribuindo seu resultado agravador, lesão corporal ou morte, ao agente a título de culpa. Assim não fosse, responderia por lesão corporal ou homicídio. Então o que acontece? A morte e a lesão corporal grave, aqui nesse caso que aumentam a pena, elas têm que ser causadas por préter-dolo, que é quando o indivíduo tem dolo dos maus tratos e por uma negligência, imprudência ou imperícia acaba causando o resultado mais grave. Porque se o agente efetivamente quer o resultado mais grave, ele vai responder por esse crime do resultado mais grave. Então se eu quero matar meu filho, vou responder por homicídio. E não por maus tratos seguido de morte, que daria um crime préter-doloso. Agora, se, por exemplo, eu quero que ele vá lavar o banheiro para corrigir ele acaba tomando pinho-sol e morre, daí eu vou responder pelos maus tratos qualificados pelo resultado morte. Certo? Por fim, né, norma parágrafo 3º, determinamento de pena de 1/3 se o crime foi praticado contra pessoa menor de 14 anos. Tá? A pessoa que não completou 14 anos. No dia do aniversário já não pode incidir esse aumento de pena, porque já tem 14. Porém, importante destacar, né, se o crime for praticado contra idoso, como eu falei no início, lá nas ações iniciais, não é o crime de maus tratos do Código Penal, vai ser aplicado um crime previsto no Estatuto do Idoso, no artigo 99. Lembrando que idoso é pessoa maior de 60 anos. Muito bem, pessoal, agradeço vocês por terem assistido essa aula. Espero vocês aí nas próximas aulas. Muito obrigado e até mais.